Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao resumo da aula dessa semana. Essa semana nós estamos estudando o livro de Ruth e 1 Samuel do Velho Testamento. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva nesse canal, ative o sininho aí para receber as notificações. Bom, o livro de Ruth começa contando a história sobre a sua árvore genealógica. Ela era nora de Noemi. Noemi era casada com Elimeleque, e eles tinham dois filhos, Malom e Quilion. Malom casou-se com Ruth, e Quilion casou-se com Orfa. Então, dessa maneira que começa a história do livro de Ruth, mostrando a sua família. Noemi perdeu seu marido, Elimeleque. Ele faleceu, e eles viveram um período de 10 anos aproximadamente, casados, Ruth, Malom e Quilion e Orfa. Eles ficaram aí nesse período de 10 anos após a morte do marido de Noemi. Aconteceu que depois da morte do marido de Noemi, Elimeleque, faleceu também Malom, seu filho, e faleceu Quilion. Então, imagina você, mãe, esposa, perder aí seu marido e seus dois filhos. E foi exatamente isso que aconteceu com Noemi. Ela só ficou ali com as suas noras. E aí ela recomendou e aconselhou as suas noras para que voltasse para a casa de suas mães e também para que procurasse um novo marido. Aconteceu que no versículo 1 a 2 do livro 2 de Ruth, conta que Noemi tinha um parente de seu marido, homem de grande riqueza da família de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas após aquele a cujos olhos eu achar graça. E ela disse: vai, minha filha. Então, Noemi tinha um parente, né, do seu marido, e aconselhou para que Ruth fosse lá e se aproximasse deles ali para ver se ela de repente encontraria um outro marido. E respondeu Boaz e disse no versículo 11: bem se me contou quanto fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido, e deixaste teu pai e tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que não conheceste. Então ele ficou encantado pela história aí da viúva Ruth, sabendo que ela tinha perdido aí seu marido e tinha ido para uma região onde ela não conhecia ninguém. E depois dessa conversa, ele convidou ela para que ela ficasse ali aquela noite. E resumindo, Boaz tomou Ruth como esposa, a moabita, que foi mulher de Malom. Para quê? Para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desraigado dentre seus irmãos e da porta de seu lugar. Ou seja, ele estava ali honrando ali o falecido marido dela, tomando ela como esposa. E Ruth, então, casa-se com Boaz, eles têm um relacionamento, e desse relacionamento eles têm um filho, que é chamado Obed. E de Obed nasce seu filho Jessé, e Jessé nasce seu filho Davi. Então, Jessé era pai de Davi. A outra história que a gente aprende de uma mulher muito interessante, que é um exemplo nas Escrituras, é Ana. Ana começa a contar a história dela no primeiro Samuel, no capítulo 1, diz que Ana se levantou e depois que começaram e beberam em Siló e Eli, o sacerdote estava sentado numa cadeira junto a um pilar no templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Então, ela era esposa de Eucana, ele tinha duas esposas, uma delas essa que você vê na imagem aí, representando a outra esposa que possuía filhos, mas Ana, era outra esposa de Eucana, ela não tinha filhos, e ela chorava abundantemente, amargamente, por esse fato de não ter filhos. E ela fala assim ao Senhor nas suas orações: mas a tua serva deres um filho homem ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida. Então ela orava para que a sua aflição de não ter filho, né, fosse respondida aí pelo Senhor, que suas orações fossem respondidas. Então era dessa maneira que ela vivia. E no versículo 12 e 17 mostra exatamente a perseverança dela na oração ao Senhor. Diz: e sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição, que lhe pediste. Então ele estava ali aconselhando o sacerdote, né, Eli aconselhando ela,
para que ela ficasse tranquila, perseverasse ela na oração, que o Senhor iria responder suas orações. E no versículo 20, exatamente, a gente aprende que é exatamente isso que aconteceu. Que passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz a um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela, eu o pedi ao Senhor. Então, Samuel, ele é fruto de uma resposta de uma oração de uma mãe que não conseguia ter filho, e ela conseguiu aí ser abençoada, recebeu essa bênção de ter um filho, e o seu nome era Samuel. Então, dessa maneira que Samuel nasce. Se você tem um marido que faleceu, ou uma esposa que faleceu, se você tem o desejo de ter um filho, se você ainda não tem, então essas escrituras nos ensinam que, através da oração, que Deus sabe todas as coisas, o Senhor responde às nossas orações e muitas delas podem ser respondidas, né? Ou, se não, não for respondida, é porque o Senhor sabe aquilo que realmente nós precisamos. Então, esse pensamento agora que eu vou ler aqui, nos ensina e a gente aprende muito, porque nem todo mundo que ora por um filho o recebe, e nem todos cujo cônjuge morre se casam novamente. Talvez você possa estar passando por uma situação dessa, né, de perder um marido ou de tentar ter um filho e não estar conseguindo. Mas nossos desejos pessoais, não importa quais sejam, podem ser oportunidades de voltarmos para o Salvador e fortalecer a nossa fé. E Samuel, ele ia crescendo, sua mãe ele fazia uma túnica de ano em ano, para que, quando seu marido subisse para oferecer o sacrifício anual, ele iria junto. E assim o jovem Samuel ele ia crescendo e fazia-se agradável, assim, para com o Senhor, como também para com os homens. E a gente aprende também que Deus fala com Samuel em visão. Quando ele estava deitado ali no seu lugar, ao lado de Eli, Deus falou com ele, e o Senhor chamou Samuel e ele disse, eis-me aqui. Só que ele estava falando isso para Eli, que estava ao lado dele. Aí o Senhor chamou ele novamente, e Samuel, ele se levantou e foi até Eli, que estava deitado ali ao lado dele, e disse, eis-me aqui. Né? E aí Eli falou assim, não fui eu que te chamei, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda ele não tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Então, o que aconteceu? Que o Senhor tornou a chamar Samuel pela terceira vez, e quando ele foi até Eli e falou assim, eis-me aqui, Eli deu um conselho para ele, falou assim, ó, vai, deita-te, e quando o Senhor te chamar novamente, você fala assim, ó, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então, Samuel foi lá e deitou-se no seu lugar, e foi o que aconteceu. Na quarta vez, o Senhor veio novamente, chamou Eli, chamou Samuel, e Samuel lhe disse, fala porque o teu servo te ouve. Então, a gente vê aí uma comunicação, uma visão de Deus com Samuel, e a gente aprende que Samuel ele foi chamado aí, e confirmado como profeta do Senhor. Ele tinha uma comunicação com Deus. E essa escritura nos ensina de que maneira que o Senhor nos comunica conosco. E em Doutrina e Convênios, a gente aprende que o Senhor se comunica dizendo, sim, eis que te falarei em tua mente e em teu coração pelo Espírito Santo, que virá sobre ti e habitará em teu coração. Então, essa é uma das maneiras com que o Senhor fala conosco. Quando ele fala a nossa mente e ao nosso coração através do Espírito Santo. E ele também utiliza outras pessoas para falar conosco. Bom, esse é um resumo da aula, eu convido você a assistir a aula completa aqui no link abaixo, é uma aula que tem muitos ensinamentos, vale muito a pena você assistir. Muito obrigado a todos e um forte abraço.